Quem encontrou, diga: encontrei. Apocalipse, aí você vai olhando para trás, igual eu estou fazendo aqui, ó. É Judas, aí depois você vai em João, 2 de João, 1 de João, ó. Aí você acha Pedro, 2 de Pedro, aí vai folheando para trás, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Agora eu vi que mais irmãos folhearam. Bíblia, irmãos, precisamos de Bíblia. Capítulo 2, 24. Quem encontrou, diga assim, ó: encontrei. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Versículo 23 diz assim, um versículo antes, ó: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Fecha a sua Bíblia com muita calma, muita reverência, que Deus quer falar. Agora fechou a Bíblia, fecha os seus olhos e, por reverência comigo, diga assim: Deus, fala comigo o que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, eu não estou aqui nesta noite para pregar uma palavra com mensagens de efeito. São poucos minutos, e o que eu quero dizer aos irmãos é que, independentemente da quantidade de irmãos que são crentes, alguns que são novos convertidos, se aceitaram a Jesus tem pouco tempo, outros estão vindo pela primeira vez, então tem várias classes de pessoas aqui. Agora, o que Deus está querendo com esta palavra, porque existe um propósito na palavra, o que Deus quer falar ao coração de cada irmão aqui? Nós estamos num culto memorável, que é o culto em que nós relembramos do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Quando eu lembro da morte de Jesus, eu não tenho como esquecer do sofrimento. Ele foi esbofeteado, bateram seu rosto, cuspiram em seu rosto, pegaram a cana e enfiaram, pressionaram o espinho de 12 polegadas na sua cabeça. Segundo os historiadores mais profundos, aquele espinho, ele perfurava artérias e nervos em sua cabeça, e o sangue que saía vinha descendo pelo rosto e pelo queixo, e caía no peito e caía no chão. Isso ainda antes dele ser crucificado. Ele já estava com a coroa de espinhos, e já tinham cuspido na cara dele, no rosto dele, tinham esbofeteado e zombado dele. Você não é Cristo? E agora, seu mentiroso? Ele era tratado como um assassino, um ladrão. Ele foi tratado como um adúltero. Todo tipo de pecado que existe no mundo hoje: assassino, genocida, homicida, pedófilo, todo tipo de pecado. Ele sofreu a acusação de tudo isso. E hoje nós estamos relembrando disso. O culto da ceia do Senhor é isso. Ele disse, o Espírito Santo inspirando Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, ele disse assim: porque eu recebi
do Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Aí ele fala no final: todas as vezes que vocês forem tomar a ceia, faça isso, coma desse pão e beba do cálice, todas as vezes, de tempo em tempo, até que eu venha. E Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração, em João 14:1. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E eu vou preparar, e vou voltar outra vez. Vou voltar outra vez. Vou falar de novo: vou voltar outra vez. Quem prometeu? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi homem? Foi promessa de vereador que quer ganhar seu voto? Promessa falida que cai da boca para fora? Não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem prometeu se chama verdade. Ele é a verdade. Ele não apenas falava. Jesus falou a verdade, só que ele é a verdade. Isso é mais forte do que apenas falar. Ele é a verdade. A palavra do Senhor, ela é Jesus, e Jesus é a palavra. Por isso que eu amo andar com a palavra, não para ostentar: ele é crente, bonitinho, fiel, religiosinho, certinho. Ele não peca. Peco, todos nós pecamos. A diferença é que quando nós pecamos, nós não ficamos caídos e conformado com o pecado. Eu prostituo, não consigo, não quero, não vou lutar, porque a prostituição, o pecado, ele é mais forte do que eu, e eu não consigo largar isso, porque isso me consome, isso me domina, isso me escraviza, e eu já tentei de tudo e não consigo mais, eu já me entreguei e tal. Você se entregou àquela paixão, aquele desejo que o teu corpo físico, esse corpo de carne aqui, está sempre pedindo: eu quero mais, eu quero mais. Pecado, 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 pecado. Eu vou destruir você, mesmo sabendo que eu vou te matar. Faça isso, porque você é minha escrava, meu escravo. Eu mando em você. Eu fico pensando, eu sei que para um viciado em drogas é complicado ele que está lá ouvir o que eu estou falando, porque quem está no momento da dependência química é que sabe que está vivendo. Mas se ele entender, por isso que lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu entendo, eu sou renovado pelo que eu entendi. Se eu entendo que aquilo me escraviza, não, peraí, mas eu posso mandar na droga, eu posso mandar nesse vício. Que raiva que me dá. Aí essa raiva passa a ser sua força motriz, e você tem nojo daquele pecado. Quando você entende que aquilo que está te escravizando não deveria. É como o dinheiro como servo, beleza, é uma bênção. Mas o dinheiro como Senhor é mal, ele te mata. O dinheiro como seu Senhor, seu Deus, ele te mata. Mas ele como teu servo é uma bênção. Você sabe aplicar, sabe aonde colocar. Agora, Jesus, ele é a própria verdade, e ele prometeu: eu vou vir de novo, vou arrebatar a minha igreja, vou levar para onde, que aonde eu esteja, vocês também estejam. A questão é que esse mesmo Jesus, ele teve que ter a carne rasgada da mão. Segundo historiadores estudiosos, é possível, já foi confirmado segundo os médicos especialistas, que um corpo pode ser estendido, fixado no madeiro, como foi pela mão, que alguns brigavam dizendo que era no punho, entre os ossos do punho. Imagina um prego, um cravo, entrando entre os ossos metacarpais, aqui, e saindo desse lado, e entrando no madeiro, e saindo do outro lado, e sendo amassado para ficar bem fixo. Aqui uma chapa para segurar a cabeça do prego, e a dor que foi até o último suspiro. Isso foi numa mão, só uma mão já bastava, mas esticaram o outro braço. E como numa visão eu posso enxergar e ver o sangue saindo da mão dele, descendo pelo braço e pelo corpo,
e os espinhos furando suas veias, suas artérias, e tudo isso por causa do meu pecado. Eu vou falar do meu, se você quiser você confessa o seu, mas o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último que está nascendo agora, porque toda criança nasce com a natureza pecaminosa, mas ela não peca, ela não está pecando, mas ela já nasce com aquela predisposição. Por isso que aos 8, 7 aninhos já vem dar um tapinha na cara do outro, assim, o que é isso? Já tem aquela predisposição do pecado, nasce por causa da bendita amada irmã Eva, que eu vou ter que conversar com ela lá no céu. Por que você fez isso, irmã? Se Deus permitir, não podia ter feito isso não, olha o problema que você causou para nós. Aí ela fala, mas eu já falei que não foi eu, foi a cobra. Irmãos, e por causa disso, Deus já tinha elaborado um plano para o segundo Adão. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E não há criatura alguma que esteja encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, 14:4 de Hebreus, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele penetrou nos céus. Por quê? Porque ele estava na terra. Ele veio enviado, ele desceu, ele não caiu. Tem que esclarecer isso. Satanás caiu porque foi expulso, caiu. E Jesus em Lucas 10 diz: eu via Satanás cair como raio do céu. Quando os discípulos estavam todos alegrinhos, porque expulsava, sai demônio, o demônio saía, sai legião, legião saía, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Aí Jesus falou, você está tudo alegrinho aí, porque você expulsou os demônios, mas foi no nome de quem? Rapaz, não se alegre porque vocês expulsam demônio, porque é Satanás que está obedecendo vocês por causa do meu nome. Não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus, e um dia o seu nome será chamado, e você tem que estar preparado. Mas seu nome só pode estar escrito no céu se você reconhecer que cada gota daquele sangue que pingou no chão e descer pelo madeiro foi para perdoar os seus pecados, os meus pecados, até os pecados que você vai cometer amanhã. Não porque você quer. Vença o pecado, não se conforme com o pecado. Para isso eu sou fraco, eu não consigo. Não diga isso nunca. E Jesus está sofrendo, mas antes de Jesus ganhar as marteladas, irmãos, eu sinto um privilegiado, sabe por quê? Muitas vezes, irmão José, eu fico imaginando a martelada, errando o prego e acertando a mão. Você já pensar nisso? Já a zombaria já era demais. Segundo os historiadores, alguns imperadores, os mais cruéis, colocaram, não sei se eu falei isso aqui uma vez, colocavam uma estaca pontiaguda. A ponta dela era como uma ponta de uma faca bem afiada, um cone na região do ânus, enfiava no ânus, ele ficava preso e sentindo aquilo entrando dentro dele, agonizando, numa posição estratégica para que o pulmão fosse pressionado e morresse lentamente, asfixiado de forma lenta, para demorar a morrer. Agora, aquela cruz em que Jesus foi pregado era minha. Por isso que quando eu vou orar, eu tenho que chorar muito, porque os pecados que eu cometo, que eu já cometi, eu queria voltar atrás. Já machuquei tanta gente, já feri tanta gente, pedi perdão, passou. Você lembra que você já feriu alguém? Você lembra que você já pecou, já se entristeceu, já entristeceu o Espírito Santo? Você sente um pouquinho de culpa de alguma coisa que você fez de errado? Aí quando você ajoelha, aí você começa a chorar e fala, Senhor, era eu que era para estar lá, era eu, mas o Senhor tomou a minha cruz, não era nem tua. O Senhor não tinha pecado nenhum. Irmãos, preste atenção,
Esse pão aqui é um símbolo da carne de Jesus. E essa uva que faz o vinho aqui é um símbolo do sangue. É tão forte o que aconteceu, que Ele deixou para nós, para a gente relembrar: eu amo vocês tanto, que eu quero que todas as vezes que vocês beberem, comerem, lembrem do que eu fiz por vocês. Mas que eu morri, sim, morri. Mas durante 3 dias, a morte tentava segurar Jesus, e não conseguia. A morte abraçava, pegava, quem sabe na mão, no pé, o aguilhão da morte, tentando segurar Jesus, e Jesus ali 3 dias. Ele morreu, mas lá no processo do aguilhão da morte, a morte teve que chegar, respeitar o dono da vida. Ele pegou a chave da morte: morte, me respeite, me dá a chave aqui. Jesus está aqui entre nós aqui. Jesus está entre nós, vivo e ressurreto. Ele ressuscitou. A morte não conseguiu segurá-lo. Morte, me dá a chave. Inferno, demônios de todo tipo de espécie, Satanás, chave para cá. Ele pegou a chave do inferno e da morte, e todo o poder está nas suas mãos. Ele só permite você morrer por um propósito que entenderemos depois. O último inimigo a ser vencido é a morte para o homem. Porém, aquele que anda pelo vale da sombra da morte com Jesus não precisa ter medo de nada. Passa com Jesus pela morte, a sua alma vai repousar debaixo do trono de Deus conscientemente. Eu provo isso na palavra do Senhor. E aqueles que morrem sem Cristo, sem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sem entregar os seus comandos, as decisões, o controle da sua vida para Jesus, não quer entregar sua vida para Jesus, morre também, mas vai para o Hades, um lugar onde você vê o inferno, onde você será jogado lá dentro. Ainda não vai ser jogado agora quando morre, mas vai para um lugar esperar o julgamento. Isso já é um inferno. Isso é bíblico, irmão, não estou falando da boca para fora. Por isso que nós temos que ter estudos, escola dominical aqui de manhã, domingo. Tem escola, vai ter um instituto aqui que nós vamos trazer. Já estou vendo com o pastor, se tiver 2 alunos, vai ter um instituto aberto aqui. O que eu quero dizer aos irmãos é que conhecer essa história, essa verdade, te salva. Salva você e sua família. E Jesus teve a sua carne rasgada. Agora eles levantam a cruz. E no levantar da cruz, e quando colocam naquele buraco, a carne se rasga. Aí um lado dele, eles enfiam uma lança e o traspassa, para ver se ele estava morto. Que crueldade. Jesus é erigido. E agora eu digo aos irmãos, olha que coisa mais linda. A Bíblia é tão linda, a Bíblia é tão maravilhosa, que se deixasse eu ficava lendo e meditando ela, eu não ia comer arroz, feijão, carne. Se Deus pudesse me sustentar para não ficar só comendo da palavra até Ele voltar. Eu peço a Deus que você sinta o que eu estou sentindo, o que eu sinto. A palavra de Deus é isso. Essa intimidade que a gente tem com Deus, de querer entender Ele o tempo todo, buscar a face dEle, sentir Ele nos acalmando, nos protegendo, nos guiando. E cada detalhe da crucificação foi para nos salvar. Jesus morreu na cruz, que era minha e sua. E Ele ainda vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Há um versículo na Bíblia, para terminar, para a gente ir para o ato da ceia agora. Preste atenção. A Bíblia diz que todos os que nasceram antes e depois de Cristo, inclusive nós, os que morreram antes e que morreram depois, todos pecaram e destituídos, desligados, foram jogados para lá, separados para lá. Jesus, Deus, a glória de Deus está aqui,
Nós estávamos abraçados com a glória de Deus no jardim do Éden. Ah não, irmão, mas a Eva, vou te contar, viu? Por causa dela, todos pecaram. Hoje eu falei para o Marcos, não vou procurar questionar Deus essas coisas. Se Ele me permitir perguntar ela lá no céu, eu pergunto. Tem muito mistério envolvido, mas eu prefiro acreditar que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado e pronto. Quando nós fomos destituídos a glória de Deus, o jardim do Éden estava ali, e todos nós, eviternos, homens e mulheres, que teriam saúde perfeita, nós não teríamos esta camada de ozônio, esse buraco, esse mal que o sol causa. O que o pecado causa no homem não existiria, porque não existiria pecado. Mas aquela mulher ouviu a serpente, que simbolizava Satanás, e se entregou, e ela passou para o marido dela, e hoje estendeu-se a todos os homens. Mas nós lutamos contra o pecado, o mundo e o diabo, mas nós estávamos abraçados com a glória de Deus. O homem conversava com Deus na viração do dia, todos os dias o homem conversava, ouvia Deus, e ele perdeu este privilégio por causa do pecado, foi destituído, perdeu a glória, foi destituído da glória de Deus. Agora olha aqui, este celular aqui, Jesus estendido e erigido no madeiro. A mesa é a terra, Jesus está no alto, pendurado. A terra tem homens cheios de pecado. Aqui em cima tem Deus. Jesus está entre Deus e os homens com pecado. Religião, não seja religioso, seja alguém religado em Deus. O que significa religião? Religião vem do termo hebraico religarie, que quer dizer religação. Diga comigo assim, ó, religação. Jesus está entre Deus Pai, os homens na terra cheios de pecado, condenados a serem jogados no inferno, e Jesus está morrendo, um sacrifício vivo de um ser sem nenhuma mácula. Ele está puxando Deus, e Ele está puxando o homem, está pondo os dois de mãos dadas, religando o homem a Deus. E na morte dele, a salvação, a quebra de condenação. Quando o diabo acusador te acusou dizendo: você pecou, você não pode dar glória, não pode abrir sua boca, não vai dar certo, lembre do que Jesus fez por você. E aí você vai dizer para Satanás: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Você é mais que vencedora, mais que vencedor por Cristo Jesus. Convido a igreja a ficar em pé. Eu quero convidar aqui à frente alguém que ainda não é crente, quer se entregar para esse Jesus nesta noite, falar: eu quero entregar minha vida para Jesus. A igreja está orando, eu quero orar por você. Se você quer dar um passo para Jesus, dizer assim: hoje minha vida já era de Jesus, mas hoje eu quero fazer um novo pacto, eu quero ser fiel a Ele, em tudo que eu for decidir, eu quero ser fiel, quero entregar a minha vida, quero entregar os meus negócios, minha família, quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Jesus, porque Ele entregou a sua vida por mim. Tem alguém aqui nesta noite que quer levantar sua mão direita para eu orar por você?